Bom dia, queridos e queridas irmãs e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia que se inicia e eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Que o Espírito Santo dessa manhã te alcance, te renove, te fortaleça, que Ele seja a sua força, o seu guia e que Ele te direcione em tudo que você fizer. Eu estou aqui neste dia e eu quero começar orando com você. Quero que você enche seu coração de gratidão nessa manhã. Talvez você já acordou aí preocupado, preocupada, ansioso, ansiosa, talvez com algumas aí atividades para fazer, alguns com muitas atividades, muitas coisas para resolver. Mas nessa manhã, nesse início de dia, eu quero te desafiar a começar o seu dia agradecendo pelo novo amanhecer, pela nova oportunidade de bem dizer e adorar o nome do Senhor. Você está vivo, você está viva e você pode contemplar a grandeza e a beleza de Deus. Vamos orar? Enche seu coração de gratidão. Ah, Espírito Santo, Deus lindo e soberano, eterno nas alturas, no céu e na terra. Tu és aquele que faz, Tu és aquele que manda e desmanda. Nessa manhã, nesse início de dia, nós estamos aqui, Senhor, para dizer muito obrigado por mais uma oportunidade de te exaltar. Eu oro, Senhor Jesus, com gratidão. Eu oro pedindo que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor fale, não te cales, que essa palavra caia em terra fértil, germine e dê frutos ao seu tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Gênesis, capítulo 50 e versículo 20 e 21, que diz assim: Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Nós estamos diante de uma palavra bem conhecida, quando José, ele consola os irmãos dele, trazendo essa esperança e liberando esse perdão. E eu quero começar esse devocional de hoje te perguntando, fazendo uma pergunta para você. Até onde você está disposto e até onde você está disposta a deixar, a permitir com que a dor te domine? Essa palavra que fala sobre José nos faz refletir muito sobre toda essa história, sobre toda essa jornada, sobre a vida de José na terra. A Bíblia nos conta que José, ele era alguém que desde novo era um sonhador. Mas além de ser um sonhador, ele era alguém que carregava uma promessa. Ele era alguém escolhido e marcado por Deus para uma geração futura. José, ele passa por uma trajetória de vida que não foi fácil. José, ele passa pela dor da traição. José, ele passa pela dor do abandono. José, ele passa pela dor do medo. José, ele passa pela dor da calúnia. E aí, se a gente for colocar, a lista é extensa. A lista não é pequena, mas José, ele é alguém que não deixa que a dor, que o trauma, que os medos o domine. José, ele foi vendido como escravo, ele sofreu traição dos seus irmãos, ele era alguém que esperava
Eu acredito que José esperava que os irmãos dele ainda iriam se arrepender, ainda iriam atrás dele e ainda iriam trazê-lo de volta para seu pai, mas não foi isso que aconteceu. A traição, ela machucou, mas ela não matou. A traição, ela machucou, mas ela não paralisou o propósito, porque José foi alguém que estava disposto a não permitir com que aquela dor, com que aquela sensação o dominasse e o paralisasse. Logo depois desse acontecido, além da traição com os irmãos, José ele passa a sofrer, porque ele pensa, se ele era o filho mais novo, né, antes de Benjamim, ele era acostumado a ser bem tratado pelo pai, ele tinha uma túnica especial. José, ele era como se fosse o filho querido, né? Quem é filho aí caçula sabe. Que é diferente, não é um filho mais amado, mas é um filho mais mimado. E José, ele deixa de ser esse filho mimado e passa a ser aquele que iria sofrer por causa da traição. Humanamente falando, por causa da traição, mas espiritualmente falando, José ele sofreu por causa do propósito que tinha sido estabelecido por Deus, não pelos seus irmãos. Ele começa a trajetória de vida após essa traição, ele vai parar no Egito, ali ele é vendido como escravo, ali o Senhor começa a o honrar naquele palácio. Eu acredito que você conhece bem a história. Só que logo após a traição, José ele também passa pela dor da calúnia. Ele é caluniado, inventa uma história sobre ele, ele vai parar dentro de uma prisão. Aquilo que parecia que já era ruim, aquela situação, não tem nada ruim que não possa piorar. Pois é, na vida de José piorou. Mas não piorou porque Deus perdeu o controle, porque Deus ele não perde o controle de nada. Piorou porque quanto mais baixo o nível, quanto mais difícil o nível, quanto mais luta, quanto mais, perseguição, quanto mais calúnia, maior é o propósito. E isso não é uma frase clichê de pregador. Isso não é uma frase de motivação para você. Isso é uma realidade de uma vida cristã. Ei, se você está vivendo um momento na sua vida em que você talvez já foi traído, talvez já foi caluniado, ou talvez as portas se fecharam para você, espera um pouco, pare, respira e reflita. Não é sobre o que fizeram com você e não tem a ver com as pessoas. Tem a ver com o propósito que foi estabelecido na sua vida. Pela sua vida, através da sua vida, Deus estabeleceu um propósito. Então, tudo aquilo que você talvez está vivendo nesse tempo, ou que você viveu, não te matou, mas te fortaleceu. Só que existem pessoas que permitem que a dor o paralise. Existem pessoas que não conseguem sair daquele ciclo de dor. Porque o inimigo da nossa alma, queridos e queridas, ele tenta nos fazer achar que nós somos os únicos seres humanos na Terra que sofremos. E isso não é verdade. Esses dias eu estava vendo um reality que fala sobre a obesidade. E eles vão contando a história das pessoas e todos, sem exceção de nenhum, todos chegaram no nível de obesidade mórbida por causa de algum trauma, de alguma dor, de algum abandono, de algum abuso, às vezes sexual, às vezes mental, às vezes psicológico. Todas as histórias em que eu assisti até hoje tinha algo emocional no fundo, por trás daquela obesidade. São pessoas, e eu não falo com peso de acusação, porque é difícil mesmo você não deixar ser dominado pela dor. Mas nós não podemos deixar a dor nos dominar. Pessoas com 40, 50 anos que carregam coisas de infância, de quando tinham 10 anos de idade, de quando tinham 15 anos, 12 anos de idade. Ei, o Senhor está dizendo, vamos abandonar a dor, vamos abandonar o passado, vamos resolver
tratar, curar e seguir adiante, porque para que você chegue no lugar que eu quero te levar, você não pode carregar bagagem. Você não pode carregar bagagem. Que forte, né? Pois é, uau! Não tem como carregar bagagem se você quer cumprir o propósito do Senhor. Então vamos resolver a dor. O Senhor está te convidando a resolver aquilo que tem tentado te paralisar espiritualmente, mas também na sua vida. Pessoas que não rompem ciclos na igreja, pessoas que não conseguem romper um bom casamento, se relacionar. Todo casamento que arruma, todo casamento, todo o relacionamento que a pessoa consegue, ela não consegue perdurar porque tem gatilhos, tem ali as emoções não tratadas, tem ali as paralisias, não só espirituais, mas aquilo que você vem carregando durante o tempo. Pessoas que não conseguem se relacionar mais com seus irmãos, com os seus pais. Pessoas que não conseguem ter um bom relacionamento. O relacionamento que a pessoa consegue, ela não consegue perdurar porque tem gatilhos, tem ali as emoções não tratadas, tem ali as paralisias, não só espirituais, mas aquilo que você vem carregando durante o tempo. Pessoas que não conseguem se relacionar mais com seus irmãos, com os seus pais. Pessoas que não conseguem ter um bom relacionamento no trabalho. Ei, talvez o Senhor está dizendo para você, esse é o tempo de você dar aquele... Eu não sei se é restart que fala mais aquela... Vamos reiniciar a história. Vamos resolver esse passado aí, assim como José ele fez. Deus, ele preparou a mesa, ele preparou o ambiente. E José, ele teve a oportunidade de se resolver. Mas enquanto José não se resolveu, a vida dele não parou. Talvez você está esperando alguma coisa da sua vida se resolver. Ah, mas eu só vou poder avançar na minha vida quando eu tiver uma conversa séria com a pessoa. Ou eu só vou poder avançar na minha vida quando eu não sentir mais essa dor, quando eu não sentir mais essa raiva, essa falta de perdão, essa amargura. Ei! José ainda não tinha resolvido nada com seus irmãos, mas a vida dele não estava paralisada. Dentro da prisão, no palácio, como escravo, dentro da prisão a Bíblia fala que José, ele prosperava. José, ele era tão próspero que a chave da prisão estava na mão dele. Você sabe o que é isso? É alguém que não deixa se dominar por aquilo que sente. Você não pode deixar isso te dominar. O Senhor está te convidando neste dia, nesse início de dia. Vamos deixar o passado. Vamos dar um restart nessa história. Vamos reiniciar essa história. Vamos avançar. O Senhor quer te levar num nível, querido, de maturidade espiritual. Pessoas que não conseguem romper financeiramente. Pessoas que não conseguem romper financeiramente porque receberam palavras que são miseráveis, que não iam dar em nada, que eram fracassados. Pessoas que não conseguem romper nas finanças. Pessoas que são paralisadas porque colocou na mente que humildade é pobreza. Humildade não é pobreza, irmãos. Existe muita gente rico de dinheiro que é humilde e existe muita gente pobre de dinheiro que é soberbo. Então, o Senhor está querendo te levar a um nível maior, a um nível em que você vai avançar, que você vai alcançar, sabe, o propósito do Senhor. Mas é necessário você se livrar de palavras, é necessário você se livrar de coisas que pesam na sua mente, pesam no seu interior, que doem quando você lembra. Olha que coisa linda, passou-se um tempo, houve uma fome na terra. O Senhor, ele se lembra de José naquela prisão. Quando o Senhor se lembra de José naquela prisão, porque Deus, ele sempre vai colocar alguém para se lembrar de você na hora certa. Você não está esquecido de Deus. Você não está esquecida do Senhor. Na hora certa, no momento exato, na hora marcada no relógio de Deus, ele vai se lembrar de você. José já estava Eu não vou falar que ele estava perdendo as esperanças, porque pelo que eu vejo na palavra, ele não estava perdendo as esperanças. Mas ele estava vivendo ciclos e ciclos, que só acontecia tragédia, só acontecia coisa ruim.
É só uma notícia, mas Deus se lembrou dele na hora certa. E quando Deus se lembra de José na hora certa, Deus o manda eu chamar. Deus o manda eu chamar, querido. Deus o manda eu chamar, minha querida irmã. Não só para honrá-lo, porque a honra de Deus vem carregada de um propósito. Aquilo que Deus tem colocado na sua mão, tanto financeiramente, quanto ministerialmente, quanto como sabedoria, às vezes um abraço, aquilo que Deus tem colocado na sua mão, não é só para você, é para que você venha cumprir o propósito estabelecido por Ele. E foi isso que aconteceu com José. Olha quando os irmãos dele vão até ele para tentar aquele conserto, com medo da represália de José, com medo de José mandar os prender. José fala bem assim: ó, vocês intentaram mal contra mim, mas o meu Deus intentou, Ele reverteu o mal em bem. E Ele me conservou para esse dia, para salvar a vida de muita gente. Você não acha mesmo que tudo que você passou na sua vida até hoje é para nada, né, querido? Com certeza não é. Tudo aquilo que Deus permitiu que você vivesse até o dia de hoje é para restaurar vidas, é para restaurar pessoas, é para ajudar no propósito, é para você testemunhar, é para você contar, é para você se alegrar, mas também é para alegrar outros corações, porque através do sofrimento de José, através da vida de José, através daquela história que emana muita dor, um povo, uma nação, todo Israel, não só Israel, mas como todo o Egito, toda a terra que estava passando por fome naquela época, foi salva. Conseguiu ser alimentada por causa de um homem, por causa do propósito da vida de um homem. Você já pensou se José, naquele momento de dor, ele pensasse em suicídio? Você já pensou se José, naquele momento de dor, ele pensasse em ficar trancado naquela prisão? Oh, não precisa se lembrar de mim, aqui é o meu fim, tá tudo acabado, esse é o meu lugar. Não. Ele não permitiu com que a dor paralisasse. Então eu quero terminar esse vídeo fazendo a mesma pergunta que eu fiz lá no início. Até onde você está disposto e você está disposta a deixar com que a dor te governe e com que a dor te paralise? Vamos orar? Eu espero que Deus falou com você, porque enquanto eu ministro, Deus também está falando comigo. Feche seus olhos, você que pode, curve a sua cabeça. Senhor, nessa hora, com esse devocional maravilhoso, nós pedimos ao Senhor, vem nos ajudar, vem, Senhor, nos empurrar para o propósito do Senhor. Nós não queremos viver, Senhor, na mesmice, sendo paralisado, estagnado pela dor. Nós não queremos viver, Pai, em círculos viciosos, Senhor, em ciclos que não são rompidos, ó Pai. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, por isso nos ensina e nos ajuda. Nós nos colocamos como dependentes do Senhor, nos ajuda a vencer o ciclo, nos ajuda a romper, Senhor, todos os traumas, medos e feridas, ó Pai, que tentaram nos paralisar. Nós te chamamos para a nossa história e nós nos colocamos na total dependência do Senhor e dizemos: vem, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Jesus te ama. Você é importante. Deus tem um propósito na sua vida. Não deixe de acreditar, independente do que aconteça.